A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, na nossa série Discípulos de Jesus, chegamos no último discípulo do Senhor, Judas Iscariotes, o discípulo traidor. E é diante da vida desse homem que nós vamos retirar algumas lições para o nosso crescimento espiritual, para que a gente não cometa os mesmos erros que Judas cometeu. Nós encontramos a menção dele, de acordo com as Escrituras, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 25. Judas é conhecido como o mais famoso dos discípulos, mas ao mesmo tempo o mais desprezado de todos. Ele sempre aparece em todas as listas dos apóstolos como o traidor. Ele era possivelmente um dos moradores ou descendentes da cidade de Quiriote, por isso que o seu nome traz esse sentido, Judas ou Iscariotes. Ele é o único apóstolo de Jesus que não veio diretamente da Galileia, seguindo a Cristo. E tudo nos leva a entender que, dentre os outros discípulos de Jesus, ele era o discípulo que possuía uma formação acadêmica maior entre os outros discípulos. E diante disso, nós queremos retirar algumas lições da vida desse homem para o nosso crescimento espiritual. A primeira lição a respeito de Judas Iscariotes é a lição a respeito do seu comprometimento. Vamos entender qual era o compromisso que Judas tinha. Quando ele ouviu falar de Jesus como o Messias aguardado em Jerusalém, ele foi atraído por Cristo. Mas a sua atração por Jesus não era uma atração espiritual, mas sim uma atração material. Ele acreditava que Jesus era aquele que se levantaria como Messias conquistador e conquistaria Jerusalém através da espada. Ele não entendeu a causa do Evangelho. Ele seguiu a Jesus pelo desejo da avareza. Ele seguiu a Jesus pelo desejo da sua ambição de poder ter um lugar entre os discípulos como um daqueles conquistadores de Jerusalém. Judas não foi coagido a agir como ele agiu. Tudo que ele fez de livre e espontânea vontade. Os seus erros, as suas atitudes más, revelavam o seu coração. E revelavam que o seu coração era verdadeiramente mau. O seu coração era um coração que conduzia ele para o pecado. Ele é aquele discípulo que não teve o seu coração transformado. Ele é aquele que seguiu a Jesus e, ao invés de se tornar um discípulo, continuou sendo um seguidor de Jesus. Hoje em dia, nós encontramos muitas pessoas que são seguidores de Jesus. Seguem a Jesus pelos seus desejos pessoais. Seguem a Jesus por aquilo que Jesus pode fazer. Tome cuidado, essa atitude é a atitude de Judas Iscariotes. Nós devemos aprender a partir dessas lições que nós devemos, ao invés de ser seguidores de Jesus, devemos nos tornar discípulos de Jesus, com o coração transformado, deixar que Cristo trabalhe dentro do nosso ser. E o Evangelho nos ensina que há algo riquíssimo de Deus para o nosso coração. O Evangelho revela para a gente que Deus trabalha com a gente de dentro para fora, não de fora para dentro, como o próprio Judas entendia. A segunda lição de Judas Iscariotes é a lição de entender que ele teve todas as oportunidades. As mesmas oportunidades que Jesus ofereceu para os demais discípulos, Judas também teve. Jesus ofereceu as mesmas para ele. Judas foi testemunha de milagres, Judas caminhou com Cristo, Judas aprendeu no colégio apostólico, porém desprezou todo o ensinamento de Jesus. Judas é um verdadeiro exemplo de que os privilégios foram dados a ele, porém ele desprezou esses privilégios. Judas é um verdadeiro exemplo de jogar fora as oportunidades que foram dadas a ele. Judas é um verdadeiro exemplo também de uma pessoa que recebeu o amor de Jesus, o afeto de Cristo, o carinho de Cristo, o ensinamento de Cristo, porém pegou tudo isso e jogou fora e desprezou o amor de Deus. E observando a vida de Judas, nós compreendemos que ele joga fora tudo aquilo que Jesus lhe oferece. Nós não podemos tomar as mesmas atitudes de Judas.
jogar fora as oportunidades, aquilo que Deus tem nos dado, as bênçãos que Deus tem nos concedido. Nós devemos sim abraçar as oportunidades, porque o seu amor não mudou. Ele conhecia Judas, conhecia o seu coração e em todo o tempo, até no último segundo, ele continuou amando Judas e acreditando que Judas poderia ser transformado pela causa do Evangelho. O mesmo Jesus continua operando hoje, te chamando, mesmo com a sua desobediência, mesmo com as suas atitudes más, ele continua te chamando como ele chamou a Judas, porque até o último momento ele acredita na sua redenção. Vamos então avançar e compreender um pouco mais a respeito desse homem, sobre mais uma lição da vida de Judas. A terceira lição sobre a vida de Judas Iscariotes é a lição de entender a escolha que ele fez. Ele, por vontade pessoal, por livre e espontânea vontade, escolha pessoal, decidiu seguir os seus planos, os seus projetos, ao invés dos planos de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 3. Está escrito na palavra de Deus que quando Judas decide seguir os seus planos, os seus projetos e desobedecer à causa de Cristo, Satanás investe pesado na vida dele e o ataque do inimigo é feroz contra Judas, ao ponto de Judas ser alvo, presa fácil das astutas ciladas do inimigo. João capítulo 13, versículo 2, está escrito na palavra de Deus que foi o inimigo que colocou no coração de Judas um coração mau, que só seguia suas vontades, os seus interesses, trair Jesus. João 13, 27 está escrito que o inimigo entrou na vida de Judas. Nós não podemos deixar a nossa vida ser seguida, ser levada pelos nossos próprios pensamentos, porque a qualquer momento, mesmo fazendo parte do discipulado, como Judas fez, o inimigo está disposto a nos derrubar e nos ver fracassar seguindo a Jesus. E infelizmente Judas foi presa fácil desse ataque do inimigo. Nós devemos em todo o tempo permanecer com a nossa comunhão com Jesus, permanecer seguindo a Jesus, permanecer fiel a Jesus, para que possamos crescer em Cristo. A quarta e última lição da vida desse homem também é uma lição especial. A quarta e última lição sobre a vida de Judas é compreender a respeito do resultado que ele alcançou. Judas se afundou na escuridão porque ele escolheu esse caminho. Isso fala aqui do livre-arbítrio. Nós acreditamos que a graça de Deus ela é manifestada para todos os homens. O amor de Jesus foi manifestado também para Judas, porém por escolha pessoal, por desejo pessoal, ele desejou seguir os seus próprios caminhos e alcançou um resultado de trevas. Quando decidimos seguir aquilo que não é plano de Deus, a nossa vida só cai em desgraça, como a vida de Judas. É por isso que a gente precisa seguir a Jesus diariamente, porque Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele é aquele que nos leva para Deus. E Judas caiu em trevas por cilada de Satanás. Nós precisamos entender que cada pessoa é responsável pela sua própria salvação. É aquilo que John Wesley disse. Quando nós aceitamos a Cristo diariamente, isso é uma escolha pessoal, você a cada dia se aproxima de Jesus. Fazer parte da igreja, dos trabalhos da igreja, das atividades religiosas, não são garantias de salvação. Judas fazia parte do colégio apostólico. A verdadeira garantia de salvação para o cristão é o selo do Espírito Santo no seu coração. É um coração transformado por Cristo. É o transformar de Deus de dentro para fora. Que você venha compreender isso. Venha deixar Jesus te transformar de dentro para fora. Venha seguir a Cristo, ao invés de seguir os seus pensamentos como Judas fez. E eu espero que Deus em Cristo venha abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, hoje nós estamos finalizando aí a nossa série Discípulos de Jesus. Eu espero que você tenha gostado, que Deus tenha falado com você. Muito em breve a gente vai chegar aqui no canal com mais novidades para você. Possivelmente a gente vai estar disponibilizando aí também mais uma série agora sobre as mulheres extraordinárias da Bíblia. Nós vamos estudar várias mulheres das Escrituras que têm aí um perfil espetacular em ensinamentos para podermos aprender a respeito delas, que foram seguidoras do Senhor, servas de Jesus. Que Deus em Cristo possa falar com você. Um beijo no teu coração. Até lá, se Deus quiser.